Então nós cantamos esta música, Quem nos pode separar do amor de Deus? É uma música extremamente bíblica, é tudo Bíblia, está tudo na Bíblia. No livro de Romanos, Paulo, a certa altura, ele começa a falar sobre isto e ele diz, não há nada que nos separe do amor de Deus. E ele não está a falar de apenas ou de coisas boas ou de coisas más. Ele está a falar de tudo. Nada nos separa do amor de Deus. O mais profundo vale não é profundo o suficiente para o amor de Deus não nos alcançar. O perigo iminente, a vida e a morte, as circunstâncias, sejam quais forem, elas não têm esta capacidade. Elas têm muitas capacidades. Elas mexem connosco, mexem com o nosso espírito, mexem com as nossas emoções, mexem com o nosso ânimo, mas elas não conseguem nos separar definitivamente do amor de Deus. Isso é muito importante. Isso é essencial, isso é fundamental. Isso quer dizer, então, que seja qual for a tua circunstância ou a minha circunstância, o amor de Deus está ao nosso alcance. O amor de Deus, ele pode chegar até nós. E como nós sabemos isto, porque isto é a Bíblia que nos ensina, é a palavra de Deus que nos fala sobre isso, isso deveria provocar em nós muitas coisas, entre elas uma esperança contínua. Uma esperança contínua a dizer, olha, o amor de Deus pode me alcançar ainda assim onde eu estou, onde eu estiver, onde eu for. O amor de Deus, ele pode chegar lá. Ele pode me acompanhar, inclusive. Então, para aqueles de nós que nós estamos a viver de vitória em vitória, glória a Deus por isso. O amor de Deus, ele vai te alcançar nas tuas vitórias. Ele vai te alcançar enquanto tu ascendes rumo ao sucesso. Enquanto tu conquistas objetivo após objetivo, o amor de Deus, ele vai te alcançar. E isso parece contraditório, mas sabem, há pessoas que sofrem fruto do sucesso que têm. Elas tornam-se pessoas piores. Os seus relacionamentos, os relacionamentos à sua volta ficam afetados fruto do sucesso da pessoa, fruto de coisas boas que acontecem na vida da pessoa. Por exemplo, fruto da pessoa ter muitas posses, ter muito dinheiro. É complicado. Eu sei que alguns de nós não sabemos o que é isso, mas vamos experimentar, vamos orar para Deus nos dar mais dinheiro. E quando o Senhor der, vocês vão se lembrar destas palavras e vão dizer, é complexo, não é complexo? Porque quando nós não temos opções, nós imaginamos, se eu tivesse, eu faria assim, eu faria assado. Mas quando nós temos opções, só quem tem opções sabe como é difícil às vezes, como é difícil confiar em alguém. E nós não percebemos bem, mas tu és meu amigo ou tu precisas de mim? Então, todas estas coisas, até o sucesso pode ser uma coisa difícil, mas o amor de Deus nos alcança lá, mas até no insucesso, no mais profundo insucesso. E alguns de nós sabemos o que é o profundo insucesso. Sabemos o que é o chão porque estamos lá no chão também. Sabemos o que é o fundo do poço porque chegamos efetivamente ao fundo do poço. Não é bom chegar ao fundo do poço, não é agradável. Não é o meu desejo para ninguém aqui, mas efetivamente isso acontece. Infelizmente, na vida de alguns de nós chegamos ao fim. Nós batemos no fundo. O amor de Deus, ele pode te alcançar também. Porquê que eu estou a falar sobre estas coisas? Porque nós como igreja, nós precisamos ser uma igreja madura, uma igreja que tem esperança, uma igreja alegre, não porque as coisas estão a correr bem, ou não quando as coisas estão a correr bem, mas porque nós temos uma noção, um entendimento, um conhecimento sobre o amor de Deus, o Deus ao qual nós cultuamos, o Deus que nós estamos a celebrar hoje. Porque nós conhecemos alguma coisa sobre esse Deus e sobre o seu amor, nós devemos ser uma igreja preparada para viver diferentes circunstâncias. Há a circunstância que nós estamos a viver agora, como a circunstância do domingo. É ótimo, a circunstância do domingo. Eu vejo aqui muitos irmãos. Há alguns irmãos que tenho visto, alguns que já não vi há algum tempo. Todos são bem-vindos. O amor de Deus alcança até os irmãos que vêm à igreja só de mês a mês. Tá? O amor de Deus nos alcança a todos. Isso é bom. Mas sabem, há circunstâncias na igreja que nós não falamos assim tanto. Há circunstâncias que acontecem dentro das salas. Há um conjunto de salas que estão aqui. E dentro destas salas nem sempre se fala de coisas boas. Há uma sala aqui chamada Sala Mosaico. Às vezes eu sento lá com algumas pessoas. Ou sento para falar alguma coisa a elas, ou elas sentam para me falar alguma coisa a mim. E nem sempre é, pastor, eu só quero falar sobre o amor de Deus. Eu só quero ouvir qualquer coisa sobre o amor de Deus. É outros tipos de amores, outras paixões, outras coisas. A igreja é um lugar onde
há todo tipo de pessoas. E onde há todo tipo de pessoas, nós vamos sempre conseguir encontrar pessoas felizes, pessoas que estão bem, pessoas que têm motivos para dar glória a Deus, para agradecer. O que é que está tudo bem na tua vida? Não está tudo bem na minha vida, está tudo muito bem. Como é que tu estás? Não, como é que eu estou? Eu estou incrível. Mas também há, ao mesmo tempo, pessoas que não podem responder isso. Como é que tu estás? Estás bem? Não, eu não estou bem. O que é que não está bem? Tudo. Tudo não está bem. E nós, se queremos verdadeiramente viver como uma igreja madura, se queremos verdadeiramente viver como uma igreja que sabe que o amor de Deus nos alcança em todas as circunstâncias, nós devemos então estar preparados para todas as circunstâncias. Eu quero falar convosco sobre sábados de silêncio. Sábados de silêncio. Sabem, há coisas na vida que às vezes não são aquilo que nós desejávamos. Há coisas que fazem parte da vida que nós pudéssemos escolher, nós se calhar tiraríamos da nossa experiência, mas elas fazem parte da experiência ainda assim. Eu quero falar convosco sobre silêncio, sobre desorientação, sobre desconforto, sobre solidão, sobre desequilíbrios, sobre este tipo de sábados. Porquê? Porque é sábado. Sabem, nós falamos do amor de Deus, esse amor de Deus nos alcança, porque num determinado domingo na história da humanidade, o Senhor Jesus, que tinha sido morto, Ele apareceu ressurreto, vivo. E Ele apareceu com esta garantia: eu ressurgi para vos provar que o amor de Deus vos vai alcançar hoje, para sempre. Mas para esse processo chegar, para chegarmos até esse domingo, glória a Deus por esse domingo, é o domingo que mudou as nossas vidas. E que vai continuar a mudar as nossas vidas. E que se ainda não mudou a vida de alguém aqui, vai mudar em nome de Jesus. Para chegarmos a este domingo, houve um sábado primeiro. Antes do domingo, houve um sábado. E sabem o que é que aconteceu nesse sábado? Nada. Não aconteceu nada. Não houve uma antecipação de domingo. O que houve é um estrondoso silêncio. E o silêncio pode ser difícil para nós. Hoje em dia, nós mesmo como sociedade, nós temos dificuldade em lidar com o silêncio. Nós temos dificuldade em lidar com a ausência de respostas, ou nós temos dificuldade em lidar com a ausência de positividade. Tudo tem que ser positivo. Tudo tem que ser bom. Tudo tem que ser incrível. As crianças, os cereais já têm açúcar, mas tem que pôr mel. Porque não é doce o suficiente. Tem que pôr mel, mas já tem açúcar. Não, mas tem que ser doce. Alguns de nós temos dificuldade em dizer que não, porque temos medo do que as pessoas vão sentir com o nosso não. Então nós procuramos sempre uma forma de dizer que sim. Não, mas olha, eu vou-te dizer um sim, que é um não, mas... porque nós temos tanto receio às vezes de um não, ou do silêncio do sim, que nós fazemos tudo para que as coisas sejam positivas. Tudo para um bocadinho de positividade, um bocadinho de positivismo, um bocadinho de vitória. Toda a gente tem que ganhar. Toda a gente tem que... Somos todos campeões. Não somos nada todos campeões. Se estamos a competir, há um campeão. Pois há o outro que é quase campeão, é o vice-campeão. Pois há os outros que vêm a seguir e há o último. Senão não estamos a competir. Às vezes, se alguém ganha, é porque alguém perde. E nós precisamos de saber abraçar isto também como igreja. Não porque nós queremos que haja um campeão e que os outros percam e fazer uma ode aos vencedores e uma ode aos perdidos, mas porque nós todos somos mais do que vencedores. Eu posso perder muita coisa na vida e tu também, mas se nós estivermos em Cristo, nós vamos ganhar o que importa. Nós vamos ser vencedores naquilo que importa e vamos ser vencedores sem lutar. Porque Cristo já travou a batalha por nós e já venceu por nós. Nós chegamos lá, levantamos a taça como se fizéssemos parte. É como aquele jogador que nunca entra, mas recebe a medalha também. Isso somos nós, isso é o cristão. O cristão é o jogador que nunca entrou, mas também é campeão. Depois vai para as entrevistas e dizer, eu campeão, etc. Sim, somos campeões por causa daquele que nos amou primeiro, mais do que vencedores em Cristo Jesus, aquele que travou a batalha por nós. Então nós não devíamos ter problemas nenhuns em perder.
Não devíamos ter problemas nenhuns em passar por alguns sábados de silêncio. Agora, é fácil estar aqui a falar sobre isso, não é fácil estar a passar por isso. Em Lamentações, no capítulo 3, versículo 1, o profeta diz: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. No versículo seguinte ele diz, ele está a falar de Deus, ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Quantos de nós temos ouvido isto? Que o próprio profeta, ele está a olhar para a sua realidade, para a sua vida, está a falar sobre Deus, não está a falar sobre o diabo. E alguns de nós fazemos disto um desporto. É um dos desportos favoritos, um dos nossos desportos favoritos, que é, se é mau, é do diabo. Se é mau, é do... Alguns de nós não gostamos de dizer diabo, dizemos, é do inimigo. É do capeta. Se é bom, é de Deus. Se é bom, se sabe bem, né, tem mel, é de Deus. De certeza que isto é de Deus. Eu estou tão feliz, eu estou tão alegre, Moisés, ele foi um homem de Deus. A certa altura, ele pegou num cajado, ele bateu numa pedra e saiu água. No meio do deserto. Toda a gente bebeu, foi uma festa. Deus disse para ele não fazer isso. Deus disse para ele falar. Ele não falou, ele bateu. Foi bom. Foi de Deus. Foi um milagre. Foi de Deus. Foi aquilo que Deus queria. Por causa dessa desobediência, Moisés sofreu as consequências. O povo bebeu a água. Então nós às vezes vivemos coisas boas, positivas e dizemos, não, é assim, isto é a vontade de Deus, etc. Cuidado. E às vezes nós vivemos coisas que não são boas e dizemos, isto é o inimigo, isto não é de Deus. Cuidado. Às vezes Deus nos faz passar por lugares de silêncio, lugares complexos, lugares maus. No versículo 8, o mesmo profeta Jeremias, ele diz, ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. E eu gostava que nós pudéssemos registrar este versículo 8 do capítulo 3 de Lamentações, de Jeremias. Porque às vezes nós sentimos que nós somos as únicas pessoas que achamos que Deus não ouve as nossas orações. Nós sentimos que nós somos as únicas pessoas que estamos a passar por uma situação, parece que as minhas orações não passam deste teto. Elas não chegam até ao Senhor, porque eu digo as coisas, eu peço as coisas, eu aplico-me e as coisas não há retorno. Não há o fruto, não há sequer um bocadinho. E sabem, esse sentimento, ele é real. É algo que nós temos que experimentar por vezes. É algo que alguns irmãos experimentam. Há pessoas que oram há anos pelas mesmas coisas e ainda não receberam a resposta do Senhor. E estas pessoas não deviam se sentir excluídas da igreja, nem deviam se sentir excluídas dos púlpitos, nem deviam se sentir excluídas das palavras, nem deviam se sentir excluídas daquilo que nós viemos cá fazer, porque nós viemos cá falar para todas as pessoas, para todas as experiências que nós temos com Deus. E às vezes há experiências que alguns têm com Deus em que clamam e gritam e sentem que Deus os excluiu das suas orações. Eu quero te dizer que Apocalipse, João, ele tem uma visão e ele vê o trono de Deus. O trono de Deus. E ele vê os anjos a pairar e a cantar e a clamar. E ele vê uma taça com incenso, com um cheiro suave, parece assim um cheiro bom. E ele vê que não está lá nessa taça só incenso. É incenso misturado com as orações dos santos. Aquilo é tratado de uma forma tão especial, tão boa, tão importante, tão solene. As nossas orações, elas nunca são excluídas. Elas sobem como um cheiro suave e são colocadas num sítio especial, onde Deus habita, no seu trono. Mesmo que nós não recebamos as respostas que nós esperamos, quando nós oramos cobertos em Jesus, em nome de Jesus, as nossas orações, elas são guardadas num sítio específico e especial. Mas o profeta não estava a sentir isso, ele estava a sentir que as suas orações não estavam a ser respondidas. O silêncio não significa ausência de resposta. A resposta às vezes é não.
E é duro encarar isso. O silêncio também não significa a ausência de Deus. O silêncio pode ser ensurdecedor, ele apresenta um vazio aparente e que nos deixa com uma tentação de nós preenchermos com uma coisa qualquer. Bom, como Deus não respondeu, eu vou ter que fazer o meu próprio processo. Como Deus ainda não me deu aquilo que eu quero, como Deus ainda não me deu o tipo de pessoa que eu preciso para me relacionar, para criar uma família, por exemplo. Alguns de nós temos este desejo de criar família. Graças a Deus por isso. Nem toda a gente serve para cumprir esse desejo. Há pessoas que não estão disponíveis para fazer os sacrifícios que são necessários para ter uma família. Essas pessoas são pessoas que Deus ama. São pessoas como todas as outras. Simplesmente não é para elas. Elas querem fazer outras coisas, têm outras prioridades, outras agendas na vida. Então, se nós queremos criar família, uma família que honre a Deus, que honre ao Senhor, uma família que nos traga a felicidade, a satisfação que nós procuramos, queremos ter filhos, se o Senhor nos der a graça com alguém, nós precisamos procurar pessoas que tenham um coração de pai, um coração de mãe. Pessoas que se revêem nesse papel, pessoas que estão disponíveis para abdicar do seu tempo. Pessoas que não vão estar sempre a colocar os outros em segundo lugar e as suas paixões em primeiro. É o que é necessário, certo? Nós queremos alguém que nos acompanhe em servir a Deus. E atenção, estou a dizer servir a Deus de uma forma ampla. Então, convém procurarmos alguém que tem desejo de fazer o quê? Imaginem, esta profecia é incrível. Eu quero servir a Deus. Eu tenho que encontrar alguém que quer fazer o quê? Procurem discernimento que quer servir a Deus. Mas como nós oramos e nós procuramos e a resposta é não, qual é a tentação? É preencher isso com uma coisa qualquer. E sabem, o nível que nós precisamos é o nível que nós precisamos. O nível que nós não precisamos é o nível que nós não precisamos. Nós não devemos ceder à tentação de trocarmos o nível que nós precisamos por um nível que nós não precisamos. Mais vale permanecer no silêncio, permanecer no sábado desértico enorme. Mais vale isso do que nós baixarmos o nível. Dizer, aquilo que o Senhor colocou em mim, aquilo que o Senhor colocou no meu coração é importante. Vale a pena, é valioso. Isso não é para entregar a uma pessoa qualquer. Isso é para entregar a alguém que vai tratar isso de uma forma valiosa também. Então isso acontece neste exemplo e em muitos outros exemplos da nossa vida, em que nós, por causa dos silêncios e por causa da aparente ausência, do vazio, nós queremos preencher com outra coisa qualquer. E nós vemos isto nos homens de Deus. Na semana passada, à tarde, nós falamos sobre Jacó. E a família de Jacó é uma família como muitas outras famílias na Bíblia. Jacó é Jacó. Mas Jacó vem de uma realidade onde os seus pais, porque estavam com muita pressa, estavam cansados de esperar, decidiram improvisar e ter filhos fora do casamento e ter filhos com escravas e fazer aquilo que Deus não pediu. Isso trouxe uma série de consequências. E tudo isso acontece por causa da nossa reação ao silêncio. E quando Deus não responde logo, imediatamente, isso pode ser ainda mais difícil de lidar. Sabem, nós, e não é apenas a geração dos mais novos, esta geração, nós que estamos vivos hoje, nós vivemos numa realidade em que as coisas são imediatas. As coisas têm que ser rápidas. 1 segundo é muito tempo. Se Deus não responde, Deus demorou 1 segundo a não responder. Porque toda a gente responde rápido. Nós sabemos que acontece uma coisa do outro lado do mundo, uma coisa importante, e já está aqui, já está connosco, já sabemos o que é que aconteceu, já sabemos até os factos todos. Às vezes não vamos perceber que aquilo foi rápido demais, as leituras foram rápidas demais, mas nós já sabemos, já tiramos conclusões. Acontece uma coisa importante qualquer, num sítio qualquer, toda a gente já comentou, sai uma série de pessoas a dar opinião. Eu gostava de ser assim e ter amigos assim, amigos que sabem logo dar uma opinião para tudo. As pessoas com quem eu ando, talvez o problema seja eu. As pessoas com quem eu ando às vezes precisam de parar para pensar sobre as coisas. Eu tenho que mudar de amigos. Então nós vivemos num ritmo muito rápido, muito imediato,
E achamos que Deus vai subjugar esses ritmos. Deus tem o seu ritmo. Deus responde imediatamente, às vezes, e há vezes que Ele não responde imediatamente. Deus responde quando Ele quer, como Ele quer, da forma que Ele quer. E nós temos o quê? Nós temos que lidar com isso. E não há um critério, não há um padrão. Não há uma forma de controlar isso. Se alguém algum dia te disse, olha, se tu fizeres isto, Deus vai te responder, ou é uma profecia da parte de Deus, algo que Deus revelou diretamente a essa pessoa e que é de Deus e é específico para aquela situação, ou então é um engodo, não acredites. Está bem? Deus não cumpre agendas de ninguém sem ser a sua. Nós é que cumprimos a agenda dele. Nós é que somos vítimas da agenda de Deus. É ao contrário, é assim que funciona. O profeta, ele continua nesta senda e no versículo 18, mais à frente, ele começa a baixar os braços e ele diz, e disse eu, já apreciou a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto, do veneno. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Sabem, a Bíblia está repleta de momentos de silêncios. E a vida também. Nós precisamos de olhar uns para os outros como irmãos, como família espiritual e como família também, as famílias que estão aqui, as casas que estão aqui. Vamos preparar os nossos filhos para momentos de silêncio. Dizer assim, olha, quando é bom, vai ser bom e vamos celebrar, vamos fazer uma festa, vai ser incrível, vai ser tudo bom. Por isso é que temos também que festejar bem, aprender a festejar como deve ser. Festeja bem, faz bem a festa. Depois a festa vai acabar. Então diz assim, olha, acabou, mas olha, dei tudo. Já não estou mais em festa, mas naquela festa dei tudo. Alegrei-me mesmo, fui mesmo grato. Aproveitei, partilhei com os meus irmãos. Mas nós precisamos de nos preparar para momentos de silêncio. A Bíblia diz que no fim dos tempos, e nós falamos um pouco sobre isto também, as coisas não vão ficar melhores. Então nós precisamos de ter capacidade espiritual, capacidade emocional, para lidarmos com uma realidade que é complexa e que caminha progressivamente para uma situação mais difícil, não mais fácil. Não é uma ausência de esperança, não é agora vamos ficar aqui, vamos fazer um bunker, okay? Vamos viver todos aqui isolados, não é isso. Nós devemos ser a luz do mundo, a esperança, o contraste, dizer, há uma esperança sim, há alegria sim para viver, sim, há felicidade e satisfação à nossa espera, sim, para todos nós, em Jesus. Mas nós precisamos de preparar as pessoas e dizer, olha, há circunstâncias às vezes que nós vamos passar que vão ser complexas. Quando Paulo escreveu aquilo que nós cantamos, quem nos pode separar do amor de Deus? E os exemplos que Paulo vai elencar, nem a morte ou qualquer circunstância, ele está a falar de morte real. As pessoas que viviam em Roma, os cristãos que viviam em Roma naquela altura, eram perseguidos e eram levados para uma arena, o Coliseu de Roma, que era parecido com isto, mais ou menos. Onde eles eram mortos para espetáculo, como parte de um espetáculo onde todos os outros poderiam ver. E perguntavam assim, tu vais negar a Jesus ou não vais negar a Jesus? E se a pessoa dissesse a coisa errada, das duas uma, ou ela era tragada logo na altura. Se a pessoa confessasse, dissesse, não, confessasse de acordo com o que eles queriam. Não, eu nego a Jesus. Não, tu estás a mentir. Mata a mesma. Nem a morte, nem qualquer circunstância. E às vezes nós ficamos abalados por uma circunstância muito difícil. Nós precisamos de ter noção de onde é que nós viemos como cristãos, como igreja. Qual é a nossa herança? Onde é que os nossos irmãos andaram? E eu gostaria que os nossos irmãos, se eles pudessem vir aqui, um dia pensassem, vocês têm sofás na igreja. Onde é que está o leão? Onde é que está o imperador? A igreja agora é assim. E vocês, o que é que vocês fazem? Eu gostava que nós pudéssemos ter uma resposta digna para dar. E não dizer, não, mas sabes que em Portugal é muito complicado porque as pessoas não acreditam. Mas sabes que em Europa nós vivemos num movimento pós-moderno.
pessoa está a olhar para nós. Pois, o pós-modernismo, pronto, é um movimento, não é? Eu vou-te explicar. E a pessoa está a olhar para nós e a pensar, qual é a dificuldade, afinal? Explica-me a tua dificuldade. Não, sabes, é que eu queria ter mais conforto na minha vida, então eu só tenho conforto para o suficiente. Ou eu nem tenho conforto para aquilo que eu acho suficiente, mas olha, eu tenho comida na mesa, eu tenho alguma dignidade, etc. E a pessoa está a olhar para nós e está ainda a pensar, onde é que está o leão? Onde é que está o imperador? E alguns de nós, por causa de alguns silêncios, nós colocamos a nossa fé em causa. E eu não sou melhor que ninguém. Eu faço isso também. Eu imagino alternativas na minha vida. E se a minha vida fosse outra coisa? Se a minha vida fosse diferente? E o ministério, e a igreja? Que tantas dificuldades, tantas coisas, etc. Mas eu imagino depois a ter uma conversa com alguém do Coliseu. A pessoa olhar para mim. Quais dificuldades? O que é que te está a separar do amor de Deus? O que é que está a justificar, então, toda essa aflição? Não é que ela não é real, mas às vezes nós precisamos de comparar a nossa aflição com a aflição de outros para percebermos se é assim tão aflitiva. Então nós precisamos de escolher como é que nós vamos lidar com o silêncio de Deus. E nós temos 2 caminhos essenciais. Um deles é contornar o silêncio de Deus. Já falamos um pouco sobre isto. Fabricar respostas que Deus não deu. Falar de coisas ignorando pessoas, passando por cima das pessoas. Dizendo coisas triunfalistas. Deus nos chama para uma vida boa, para uma vida de conforto financeiro, uma vida de conforto material. Se tu estás em Deus, Jesus vai te abençoar. Não é possível o crente passar necessidades. Eu tenho um livro lá em casa que me foi oferecido aqui na igreja. Não foi por uma pessoa daqui, está bem? A pessoa não está aqui. Não se preocupem, não precisamos de encontrar o culpado, não está aqui. Foi-me oferecido. E eu abri o livro. Eu nunca deito fora um livro. Então eu abri o livro e abri ao calhas. E tinha uma página que dizia ponto X. Não vou dizer o número, senão as pessoas começam a investigar. O cristão e o dinheiro. E dizia assim, não é possível que o cristão passe por necessidades financeiras. E eu fechei o livro. E pus lá, está guardado. Eu disse, eu vou ler isto um dia, eu não tenho paciência agora. Um dia ainda vou ler esse livro. Há coisas que as pessoas dizem assim, do púlpito, como se fossem da palavra, e não tem nada a ver com a palavra. A nossa realidade financeira não diz nada sobre quem nós somos em Deus. Há irmãos que são uma bênção e que são pessoas que têm muito dinheiro. E porque eles são uma bênção, eles pagam isto tudo. Há irmãos que são uma bênção, eles nem conseguem pagar um almoço, mas são uma bênção. Quem nos dera sermos como alguns desses irmãos, termos o mesmo coração, a mesma entrega. E não é porque, coitado, é pobre, coitadinho. Não, a pessoa é uma pessoa que leva as coisas de Jesus a sério, uma referência para nós. Mas Jesus não abençoou financeiramente. Então, esses irmãos foram desqualificados por aquele livro, está bem? Vocês precisam... Então, nós fabricamos coisas que Deus não disse, respostas que Deus não deu. Nós passamos por cima de pessoas, só queremos falar de coisas boas, de quem está bem. Tu estás bem, glória a Deus. Tu não estás bem, mas vamos falar sobre quando tu estiveres bem. Vamos já saltar este passo. Não é? Só sabemos lidar com isso. Não sabemos lidar com o silêncio. Não sabemos lidar com o eu não sei. Sabem, dizer que eu não sei não tem mal. É só a realidade. Às vezes nós não sabemos. Eu não sei. Eu não sei. A maior parte das respostas que as pessoas procuram, eu não sei. Deus sabe. Eu espero que Deus revele. Mas eu não sei tudo. Nós não sabemos tudo. Nós estamos todos no mesmo caminho. Nós somos como o povo de Israel, no meio do deserto. A pessoa vê assim. Às vezes parece que vê um oásis. Uns começam a delirar.
vê coisas. Depois temos o nosso líder, que é uma pessoa que Deus colocou, mas o líder também só vê um bocado mais à frente, ele também precisa da ajuda do Senhor, ele vai vendo um bocado à frente e depois, olha, eu acho que é por aqui, depois toda a gente vai para ali. E passa uma semana e 2, 40, 39 semanas. Como é que é, líder? Tu não eras o líder. E às vezes alguns de nós somos exigentes uns com os outros, porque nós não confessamos mais vezes do que deveríamos, que nós não sabemos tudo. Dizer, olha, eu não sei. Eu sei que temos que navegar, eu sei que temos que ir para algum lado, mas eu não sei tudo. Eu não sei tudo. Quando eu souber, eu vou-te dizer. E alguns de nós próprios nos deixamos colocar num pedestal, nós próprios nos deixamos colocar numa situação onde as pessoas vão nos exigir respostas para tudo. E nós não temos que ter respostas para tudo. Alguns de nós que lideramos as nossas casas, pais e mães, vamos aprender a confessar também quando nós não temos todas as respostas. A dizer, olha, o pai não sabe se isto vai correr bem. A mãe não sabe se isto vai correr bem. Eu sei que vou tentar fazer o meu melhor. E eu sei que eu preciso que vocês confiem em mim. Mas eu não tenho a certeza se isto vai tudo correr bem. Isso traz maturidade às pessoas. A igreja não é um lugar onde nós vimos tratar das nossas circunstâncias apenas. Encontrar respostas para as nossas circunstâncias. A igreja é um lugar onde nós vimos para sermos confrontados com a palavra e sermos trabalhados no nosso ser para sermos mais parecidos com Jesus. E a partir daí vamos lidar com as nossas circunstâncias, que são variadíssimas. Outra forma de contornar o silêncio de Deus é fingir que não há incómodo no silêncio. Fingir que não há incómodo. Mas há um outro caminho. E esse caminho é enfrentar o silêncio de Deus. E a certa altura, o mesmo profeta que passa todo o capítulo 3 a lamentar-se, querem ler aquilo, preparem-se, está bem? Comam bem, preparem-se bem. Se estão muito nostálgicos, muito para baixo, assim, preparem-se bem, porque Lamentações e o profeta Jeremias não vão ajudar. E ele passa todo o capítulo 3 a falar destas coisas, de como ele se sente excluído, como ele se sente pardo, como Deus não responde às suas orações, como ele está mal, mas a certa altura alguma coisa muda e ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então nós, se não temos mais nada por onde nos agarrar, nós precisamos de usar a memória. O que é que nós sabemos? O que é que nós conhecemos? Nós precisamos de lembrar a nós mesmos daquilo que sabemos e não apenas do que vemos. Eu vejo muita coisa boa e não tão boa, mas eu sei também muita coisa. Eu vejo que há pessoas que estão bem e pessoas que estão em dificuldade, e como isso aperta o coração da igreja, como isso aperta o coração da liderança, como isso aperta o coração de um pastor, de perceber, olha, estas pessoas estão a passar por dificuldades e não sei bem como tirar as pessoas daí. Mas eu sei outras coisas. Eu sei, por exemplo, que não são as dificuldades que vão nos separar do amor de Deus. Eu sei que nós somos chamados a estarmos juntos, a estarmos em comunhão e a não só fazermos festa e nos alegrarmos com quem se alegra, mas a chorarmos com quem chora também. Eu sei que, independentemente das circunstâncias que eu ou os meus irmãos viverem nas suas vidas, nós fazemos parte de um corpo que tem a cabeça de Cristo Jesus, que é o líder deste corpo, e que Cristo tem um plano para nós que ultrapassa esta vida, que vai para lá do conjunto de circunstâncias que eu ou tu vamos viver. Eu sei isso porque a palavra me fala sobre isso. Então nós precisamos de encarar os silêncios de Deus, lembrando-nos daquilo que nós sabemos e não apenas daquilo que nós vemos. Alguns de nós estamos viciados apenas em olhar para a vida, em discernir as coisas de Deus em função daquilo que nós vemos e aquilo que nós sabemos. É porque nós vemos muita coisa, mas a Bíblia permanece a mesma. A Bíblia não muda quando as nossas circunstâncias mudam. Antes de nós, já vieram milhões de pessoas que viveram em função da mesma Bíblia, da mesma palavra. Ela não mudou, não se adaptou para nós. Ela é a mesma, ela fala daquilo que nós precisamos saber. Nós precisamos trazer isto à memória. O que é que tu sabes sobre Deus? O que é que Deus fez na tua vida? O que é que Deus fez na minha vida? De onde nós já viemos? Que caminho é que nós já percorremos até aqui?
Isso não pode ser desperdiçado. Isso tem valor. Isso precisa de ser lembrado. Nós precisamos fazer quadros disso. Se eu tenho dificuldade em me lembrar, eu vou fazer um desenho. Vou pôr lá em casa, dizer, nesta data, o Senhor me salvou. Nesta data, eu fui restaurado. Eu iniciei um processo de restauração nesta data. Eu podia ter ido para ali, eu fui para aqui. E alguns de nós ultrapassamos isto e achamos que o momento zero é o momento de hoje. O que passou, passou. Mas precisamos de lembrar-nos que se não fosse pela misericórdia do Senhor, nós poderíamos estar num outro lugar bem diferente. Precisamos de lembrar-nos também de quem Deus é e não apenas do que Ele faz. Quem Deus é para mim. Quem Deus é na palavra. O que é que Ele representa para mim? Se Deus nunca mais fizer nada por mim, em meu favor, em meu benefício pessoal, quem Deus é para mim? Se eu nunca mais tiver a oportunidade de viver nenhuma bênção de Deus, eu, Joel, será que eu tenho alguma coisa para dizer sobre quem Deus é? Ou será que tudo o que Deus é tudo o que Ele faz? Tudo o que Deus é tudo o que Ele pode trazer à minha vida? Talvez a nossa oração deva ser: Senhor, ajuda-me a distinguir tudo o que Tu tens feito por mim de quem Tu és. E se for necessário, fecha um pouco a torneira, deixa eu fazer alguma coisa só para eu focar em quem Tu és. Só para focar em quem Deus é. Alguns de nós precisamos ter uma resposta para isso. Quem Deus é para ti? O profeta, ele tinha uma resposta para isso. Ele diz no versículo 24, ainda no capítulo 3, a minha porção é o Senhor. Porque ele desloca, ele passou todo o capítulo a falar sobre a sua situação e os seus sentimentos em função das suas circunstâncias. Mas agora ele está a dizer, a minha porção, a resposta para o meu silêncio é o próprio Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Então o profeta, ele começa a falar e a perceber que o que ele tem é suficiente para aquele momento, e quem ele tem é o Senhor. A minha porção é o Senhor. Aquilo que eu tenho e que me vai trazer conforto neste momento é o próprio Deus. Não é o que Deus vai fazer a seguir, não é quando é que eu vou sair daqui, não é quando é que o sábado de silêncio vai acabar, não é quando é que a festa vai começar, a minha porção é o próprio Senhor. E quando nós dizemos à nossa alma isso, a minha porção é o Senhor. A Joel, a tua porção é o Senhor. O que tu precisas é de Deus na tua vida. O que tu precisas para te orientares para hoje e para o resto dos dias que o Senhor tem para ti é de Deus na tua vida. Começa por Deus. Será que Deus está aqui comigo? Será que Deus é comigo? Será que eu estou desperto para esta realidade? Eu estou consciente que eu preciso da presença do Senhor. Quando nós temos essa consciência, nós estamos preparados para tudo. O Senhor está comigo. Então eu posso permanecer. O Senhor está comigo. Então eu posso enfrentar esta situação. Eu posso continuar nesta situação. Eu não quero continuar nesta situação, mas o Senhor está comigo, eu posso continuar aqui. A certa altura, lá quando estava no meio do deserto, o povo de Deus não eram como nós, eles eram muito criativos. Diziam que iam fazer coisas, faziam o contrário, recebiam ordens da parte do Senhor e faziam durante um tempo e depois esqueciam-se. Nós não somos assim. Mas, a certa altura, Deus vai falar com o líder, com Moisés, e diz, olhem, este povo não tem emenda, eu não vou mais com vocês. Havia uma nuvem que orientava o caminho do povo, que era criada pela presença do próprio Deus, e essa nuvem se transformava numa coluna de fogo à noite. Coisas assim, coisas que Deus faz. Ele disse, isso vai acabar, eu não vou mais, não vai acontecer mais. Não há mais. Por causa do vosso comportamento, não há mais. E Moisés, ele diz, Senhor, se tu não vieres connosco, se tu não... A questão não é, mas nós vamos chegar lá. Alguns de nós trocaríamos de bom grado a presença de Deus pela garantia das respostas de Deus. Dizemos assim,
se o Senhor não tem que vir comigo, mas se Ele garantir que as coisas vão correr bem, se Ele garantir que eu vou ter a vida que eu desejo, que os meus filhos vão ter a vida que eu desejo para eles, então está tudo certo. Eu não preciso da presença de Deus. Alguns de nós assinaríamos logo. Assinaríamos com o próprio sangue. Mas se o Senhor não for connosco, importa tanto assim? Jesus não morreu e ressuscitou para nos dar coisas. Jesus não morreu e ressuscitou para nos garantir certas circunstâncias na nossa vida. Jesus morreu e ressuscitou para garantir que nós tínhamos um lugar na presença de Deus. Essa é a promessa da salvação. É dizer assim, quando tudo passar, tu vais ter um lugar na presença de Deus. Eu e tu vamos ter um lugar na presença de Deus. Foi por isso que Jesus ele veio e se entregou por nós. Quando Ele está na cruz, Ele não diz assim, está quase. Ele não diz, podia ser de maneira diferente. Ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Senhor, Senhor, por que me abandonaste? O que interessava a Jesus naquele momento era a sensação da presença do próprio Deus. Mesmo sabendo que Ele estava a fazer a coisa certa, mesmo sabendo que Ele estava a ser obediente, mesmo sabendo que Ele estava a cumprir a vontade de Deus, mesmo sabendo que no fim, mesmo antes de morrer, Ele diz, está consumado, está feito. Era isto que tinha que acontecer. Mesmo nesse momento, Jesus anseia pela presença de Deus. E nós precisamos de ser como Jesus e passamos a vida a dizer que queremos ser como Ele. Então nós precisamos de que seja gerado em nós, com a ajuda do Senhor, através do Espírito Santo, o mesmo desejo pela presença de Deus, inspirando-nos uns aos outros a ansiarmos por Deus, em primeiro lugar. A buscar primeiro Deus, o seu reino, sua presença. As outras coisas vêm depois. As outras coisas são acrescentadas depois. E quando nós temos esta mentalidade, nós estamos preparados para tudo. Que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja que anseia pela sua presença em primeiro lugar. A sermos pessoas que anseiam pela presença de Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Pessoas assim, elas sabem estar em todas as circunstâncias. Elas sabem estar no meio da festa. Festejar à toa, assim, que bom. Olha, onde é que Deus está aqui? Sabem estar no meio do silêncio. Há momentos de silêncio. Há sítios maus, sítios onde ninguém quer estar. Mas que às vezes alguns de nós vamos ter que passar. E sabermos procurar, ansiar pela presença de Deus. A minha porção para o dia de hoje é o Senhor. Que o Senhor nos ajude a nos inspirarmos uns aos outros assim. A gerarmos jovens que sabem que o mais importante é a presença de Deus. Crianças que sabem, olha, eu não sei o que é que vai acontecer a Portugal. Não, eu sei, Portugal vai ser o melhor país do mundo. Isso está também escrito a algures. Eu ainda não encontrei na palavra, mas está. Mas nós precisamos, em primeiro lugar, de ansiar pela presença de Deus. E esse é o problema de muitos de nós. É que nós estamos tão confortáveis com o estado de coisas que nós começamos a competir com outras coisas lá de fora. Porque nós estamos a tentar promover uns aos outros e a dar uns aos outros coisas que não precisamos de promover aqui. Aquilo que nós precisamos de dar aqui, de buscar e de encontrar aqui é a presença de Deus. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar de pé? Quero convidar o grupo de louvor. Quando nós ansiamos pela presença de Deus, o louvor e a adoração, eles são transformados, porque nós não estamos apenas a encontrar Deus através do louvor, porque as coisas estão a correr bem ou mal, porque nós nos sentimos bem ou mal, porque nós estamos num momento de vitória ou num sábado de silêncio. Deixem-me só dizer que esta palavra ela é muito importante. Ou tu estás num sábado de silêncio, ou tu conheces alguém que está. Ou tu vais estar um dia.
Eu sei que não é a palavra mais entusiasmante do mundo, mas é real. Isso não é para entristecer. Muito pelo contrário. É para te dizer, onde quer que tu fores, nos teus sábados de silêncio, onde quer que nós formos, se o Senhor estiver conosco, se o Senhor for conosco, se eu tiver a mão do Senhor para agarrar, dizer assim, está tudo escuro, eu tenho a mão do Senhor para agarrar, então tu estás no melhor lugar onde poderias estar. Porque o Senhor é o bom pastor que conduz as suas ovelhas, ainda que os conduza no vale da sombra da morte, elas não temem, porque o Senhor, o bom pastor, vai com elas. E nós precisamos de vencer este medo, de vencer este terror que às vezes nos assola das circunstâncias. Precisamos de vencer isso, porque nós temos o bom pastor. É uma vantagem que toda a gente tem. Nós temos o bom pastor que nos acompanha e nos encaminha e nos guarda. Então, se tu estás a passar por um sábado de silêncio, procura a mão do Senhor neste momento. Que o Senhor ricamente te abençoe, nos abençoe.